que antes de orarmos, eu gostaria de passar a sequência do culto para que a gente não ficasse anunciando, tá bom? A gente vai ter os 2 hinos da harpa com o Arthur, logo em seguida, os 2 hinos da harpa, a oportunidade da Eloá, tá bom, Eloá? Depois que os meninos cantarem, você já pode ir te aproximando. E aí, depois o coral de adolescentes, o coral de jovens em seguida, e depois a palavra com o Abner. Bom, essa é a primeira etapa do culto. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Senhor, obrigado por estarmos aqui neste culto, Pai. Nós pedimos que Tu possas tomar a primazia neste lugar, que Tu possas operar em grandes feitos e que haja edificação em nossos corações para que possamos ouvir a Tua voz e sair daqui alimentados. Tira daqui tudo aquilo que Tu não queres, Senhor, tudo aquilo que atrapalha, que Tu possas repreender, Senhor, no meio de nós, para que aqui haja liberdade, Senhor, e o Teu Espírito esteja sobre nós e conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa, hino de número 10.
igreja com a paz do Senhor. Eu gostaria de ler aqui com a igreja em Hebreus 13, versículo 5. Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Amém? O nosso Deus é fiel. Em meio às circunstâncias, em meio às tribulações, o Senhor jamais nos abandonará. Amém? O hino que eu vou cantar é Olharei para o alto. Do alto vem o nosso socorro. Do Senhor vem o nosso socorro. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar,
do Senhor. Convido a igreja a pé para a palavra de Deus. Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração no dia da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos. Porém, todas estas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude é a primavera da vida, são vaidades. Esse texto, pelo que entendi, é que nós temos força e vigor para podermos fazer aquilo que podemos, mas não podemos esquecer que Deus está com a gente, né? Não podemos esquecer que Deus cuida de nós. Amém. Paz do Senhor, em Romanos 5:3, que diz assim: e também nos alegremos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança, e essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que nos deu. Que neste tempo de pandemia nós possamos ter fé e esperança e ter paciência em Deus e esperar em Deus. Irmãos, eu quero aproveitar esse momento em que a Esther falou de pandemia. Hoje foi um dia muito difícil para a minha família. Nós perdemos um amigo muito querido para a Covid. E eu fui à cerimônia que realizaram, né? Por que eu quero falar disso? Tanto para os irmãos que estão nos assistindo na live, como os irmãos que estão aqui presentes. As pessoas estão com uma falsa sensação de que tudo passou. Não passou a pandemia, não acabou. Então, usar a máscara parece exagero, né? Tem que ir para a igreja de máscara, tem gente que coloca a máscara abaixo do nariz. Se você coloca a máscara abaixo do seu nariz, não está resolvendo nada, não está lhe protegendo. É muito sério, irmãos. É muito doloroso. Eu cheguei lá e, por iniciativa de um pastor, amigo da família, ele ofereceu à igreja para que fosse feito um culto de corpo ausente, um culto póstumo, um culto de homenagem. Por quê? Porque quem morre de Covid não pode ser velado. A cerimônia foi feita na igreja e o corpo estava lá no hospital, do hospital ia direto para o cemitério. A família não pode chegar perto, não pode ver. Então isso é muito duro. E nós precisamos pensar na preservação do outro. Todas as quintas, no nosso núcleo de adolescentes, eu tenho repetido todas as quintas-feiras para os adolescentes: fiquem de máscara, evitem os abraços, evitem os apertos de mão. É exagero, um irmão na porta com álcool? Não, irmãos, é proteção mesmo, sabe? Nós temos que nos proteger, nós temos que cuidar uns dos outros, porque é muito doloroso esse momento de separação. Todas as pessoas querem homenagear aquela pessoa que você está se despedindo dela. E de repente você não pode fazer isso, porque se você chegar perto do corpo, você pode ser contaminado. E é muito duro. Fui hoje ali e presenciei essa cena e eu fiquei representando a nossa família e eu fiquei assim, muito mexida, né? Não só porque era um grande amigo de infância nosso, mas também pela situação.
de não poder fazer as devidas homenagens porque não se pode chegar perto. Então vamos levar a sério mesmo, irmãos. E aí de repente você diz, não, mas eu já peguei, mas tem alguém perto de você que não foi contaminado ainda. Preserve quem está perto de você, preserve as pessoas da sua casa. Você chegar em casa, não entre na sua casa de sapato, tire o sapato na porta de casa, lave a sua roupa, preserve os hábitos de higiene. Quando tudo isso passar, mantenha os hábitos de higiene, porque não é exagero, o hábito de higiene é higiene. Então, toma banho quando chegar na rua, deixar o sapato na porta quando chega na rua, lavar as mãos, trocar de roupa, isso é higiene. Nós precisamos nos cuidar, nos preservar. É uma questão de amor por você e pela pessoa que está perto de você, amém? Então, quando você vier para a igreja, tire a máscara não, nem coloque a máscara abaixo, fingindo que está de máscara. Não serve. Se for para fazer isso, não serve. Deixa a máscara protegendo o teu nariz mesmo, tá? Porque você tem que proteger o nariz e boca. Se for para deixar abaixo, não serve. Protege a tua boca, protege o teu nariz, protege quem você ama. Nós estamos dentro de uma igreja. Todas as vezes que eu venho para cá, eu digo, Senhor, guarda cada um dos teus servos. Quando nós estávamos ainda no período de isolamento, eu disse para a mamãe, tomara que a gente volte logo. E eu quero voltar e poder ver cada irmão. Eu fico tão feliz de poder voltar e ver cada adolescente. Mesmo que a gente não possa abraçar, mas ver cada um aqui, que está aqui, que voltou. Mas tem gente que está vindo só para a igreja porque perdeu alguém. Né? Alguém que não voltou. Nós temos igrejas aí que perderam mais de 10 pessoas para essa pandemia. Então vamos nos cuidar, irmãos. Vamos nos preservar, porque é muito duro perder alguém que você ama. Eu louvo a Deus porque a minha irmã está aqui, que o meu cunhado está aqui, que o Abner está aqui, e nós quase perdemos eles. E eu não consigo imaginar ficar sem eles. Então, cuide, preserve quem você ama, proteja-se, proteja quem está perto de você. Amém? Nós vamos agora chamar o Dmitry para ministrar a oferta, e logo após a administração da oferta, o grupo de adolescentes estará louvando ao Senhor, e após os adolescentes estão com jovens. Com a paz do Senhor. Bom, eu queria primeiramente agradecer pela oportunidade que foi me dada por ministrar a oferta aqui. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que assim diz: lembre-se disso, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Bom, aqui diz, né, primeiramente aqui diz que aqui faz uma comparação com o ato de semear. Aquele ato de semear é que ela dá frutos à oferta. A oferta ela dá frutos para a igreja. Se hoje nós temos aqui um ambiente bom como esse, é a oferta. O pastor está a mandar dinheiro aqui para a igreja. O tempo da bênção, eu vejo como um tempo abençoado por Deus, porque muitas igrejas aí fecharam e a nossa continua firme e forte aqui. E tem coisa melhor, como o pastor sempre fala aqui, eu ouvi o pastor falando no culto do meio-dia também, é ver olhar cada irmão aqui, cada irmão com saúde, por Deus, né, ter abençoado a vida de cada um. Então, irmãos, às vezes a gente se pergunta, poxa, eu dou a oferta na igreja, eu sou presente na oferta, mas não é chegado aos olhos de Deus. Por quê? Porque às vezes a gente pensa mais no nosso bolso do que pensar no que Deus tem pra gente. Agradeça a Deus porque hoje em dia muitas pessoas morreram aqui no Brasil e hoje é que cada irmão que veio aqui está com saúde. Agradeça a Deus pela sua vida. Então, irmãos, queria encerrar aqui falando aqui, seja grato
cada um dos irmãos aqui vai perceber o quanto Deus é fiel aqui na sua vida. E eu queria que cada irmão pegasse sua oferta, cada seu dízimo, sua oferta e colocasse na sua mão. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão que se encontra aqui. Te agradeço, Pai, porque o Senhor vem fortalecendo mais e mais o tempo da bênção. Obrigado aqui por nós termos um ambiente bom, Pai. Só vem abençoando aqui a gente, cada irmão. E aquele irmão que não pode ajudar, Pai, aqui na sua casa, aqui no tempo da bênção, mas que o Senhor possa abrir portas para ele, Pai. Ajude. Eu te peço, Pai, pela vida aqui de cada irmão, Pai. Só queria te agradecer, Pai, porque o Senhor vem abençoando aqui esse templo. O Senhor vem ajudando cada irmão aqui, Pai. E é isso, Pai, que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.
queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para nós orarmos pelo ministro da palavra do Senhor nesta noite. Senhor Deus, Pai Celestial, somos gratos ao Senhor pela Tua presença real neste lugar, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós queremos te apresentar Teu Filho amado, que neste momento irá ministrar a Tua palavra. Que o Senhor possa usá-lo poderosamente na unção do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo possa conduzi-lo a falar aquilo que Tu tens a entregar à Tua igreja. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Daniel, capítulo 3. E aí nós vamos ver do verso 16 ao verso 18. Essa palavra, ela já havia falado no meu coração há um tempo e eu acho ela muito propícia para jovens. E eu pedi um dia oportunidade ao Senhor para falar sobre isso. Eu creio que hoje é um dia bom para falarmos sobre isso, já que é o aniversário da igreja. E hoje, especificamente, na direção do culto está jovens e adolescentes. Jovens em geral, né? Amém? Acharam Daniel, hein? Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele nos livrará, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Até aí, irmãos. Antes da gente falar propriamente sobre o livro de Daniel, conversarmos sobre o capítulo 3, 1, 2 e 3 dessa mensagem, eu gostaria de fazer uma introdução falando um pouco sobre engajamento cultural, que é algo que eu tenho visto muito jovens, adolescentes, cantores, que se dizem cantores gospels, e muitas pessoas falando sobre isso, sobre uma igreja que tem que ser mais dialogal, na tentativa de romper com aquilo que a teologia chama de dualismo. O que é dualismo? Dualismo seria como se nós, e a igreja por muito tempo cometeu esse pecado, traçássemos uma linha no meio e dissesse: para este lado está o reino das trevas, para este lado está o reino da luz. Aí a gente tem música de crente e música do mundo. A gente tem o trabalho do pastor e o trabalho secular. A gente tem os amigos da igreja e os amigos do mundo. A gente fica o tempo todo dividindo nessas caixinhas e chega ao ponto de ter absurdos, como eu lembro de uma vez nós fomos tocar numa igreja e um pastor disse assim para o meu pai, que era o regente da orquestra, falou assim: eu só te peço uma coisa, o quê? Que você não traga a bateria. Mas por que eu não posso trazer a bateria se é um elemento que a gente usa para tocar? Porque a bateria é um instrumento de Satanás. Ou seja, a gente ri de algo como esse hoje, mas é para você perceber para que caminho nos leva ao dualismo. Pensando nisso, muitas pessoas começaram a dizer da seguinte maneira: olha, a igreja está perdendo, a gente está perdendo tempo em evangelizar por causa dessas coisas muito bobas. E isso tem origem na filosofia chamada neoplatonismo. Essa é outra história. Mas tem origem lá e é algo que a igreja por muito tempo cometeu. E aí, como proposta para vencer o dualismo, as pessoas começaram a dizer que a igreja deveria ter um engajamento cultural, deveria ser uma igreja dialogal. E isso é bom? É bom. É bom porque a gente começa a ver pessoas dizendo: meu trabalho é para a glória de Deus. Ali no meu hospital eu trabalho para a glória de Deus. Aí você vê um contador dizendo: meu trabalho é para a glória de Deus. E as pessoas compreendem que todas as esferas de sua vida é para a glória de Deus, rompendo com essa esfera de a história de uma esfera ser de Cristo e a outra ser de Satanás. Aqui reina o Senhor, ali reina Satanás. Acabou isso e eu vejo as pessoas muito bem entendidas a respeito disso. Porém, há um risco muito grande, e aqui que nós vamos bater nesta noite.
Esse risco é o risco de nós perdermos de vista que a palavra de Deus, ela faz uma separação muito clara entre aqueles que já experimentaram o novo nascimento e aqueles que ainda não experimentaram. Aqueles que estão no reino das trevas e aqueles que ainda não encontraram o reino de Deus e por isso estão perdidos. Um dia, conversando com um amigo ateu, ele disse para mim: vocês crentes têm essa mania de por caixinhas, né? É crente, não é salvo, não é. Eu falei, cara, mas não tem para onde fugir muito não. A palavra de Deus, ela afirma isso, daqueles que ainda não nasceram de novo e aqueles que já conhecem ao Senhor. E às vezes, por conta disso, as pessoas acabam perdendo essa dimensão e agora começam a compreender que a igreja ou os jovens devem ter uma espécie de amizade com o mundo. Vamos nos abrir. Vamos parar de falar certos temas polêmicos. Não vamos tocar em certos assuntos, porque por um critério de conveniência. Não vamos falar porque isso machuca as pessoas. Mas só que nós não podemos nos esquecer que o livro de Tiago é bem claro em dizer que a amizade com o mundo é a inimizade contra Deus. O próprio Senhor Jesus disse que aquele que não junta, ele espalha. Deixando bem claro que se nós tivermos uma atitude de amizade com o mundo, de quebra de valores fundamentais com a palavra de Deus, nós não podemos ser discípulos de Jesus e já não faz sentido nem estar aqui. E essa é uma dimensão que muitos crentes têm se perdido, inclusive muitos jovens, e parece sair de moda temas como santidade, como se abster de certas coisas, não praticar certas coisas, não fazer certas coisas, ou se achar incomodado por estar realizando determinadas práticas. E a palavra de Deus é bem clara em dizer: buscai a paz com todos e a sem a qual a palavra de Deus deixou bem claro, a santificação. Porque se não tiver santificação, nós não veremos ao Senhor. E o próprio Senhor nos diz que nós somos sal e luz, que nós precisamos testemunhar a partir da diferença, não é a partir de um ponto em comum. Quando os crentes se misturam a tal forma que a gente nem sabia que ele era crente. Anos se passaram, eu não sabia que esse menino era crente não, mas tudo que os outros fazem, não sabia não. Não, mas ele é crente. Deus se livre, dia de domingo ele está na igreja, canta, fechou, né? É uma vez. É crente mesmo? Mas está mudado. Não sabia que era assim não. E a gente não consegue mais ver a diferença. Mas o Senhor Jesus nos chamou para testemunharmos a partir da diferença. Tem que ter algo diferente, irmãos. A conversão é justamente este ponto. Tem que ter algo diferente. É o que chamamos de testemunho. Testemunho. Então, dentro desse engajamento cultural, nós não podemos perder de vista justamente este ponto. Nós fomos chamados para fazer testemunho por intermédio da diferença. Quando nos tornamos comuns, infelizmente, nós perdemos a nossa relevância ou o nosso coração nunca foi convertido. E aí a gente vai percebendo, então, que Daniel 3, capítulo 3, é justamente sobre isso que o texto fala. Sobre essa dosagem de nós compreendermos o engajamento cultural de Daniel e seus amigos, sem perder a identidade de servo de Deus, sem perder a identidade daquele que se identifica como um servo de Deus, um crente. Eu falo isso com meus colegas, eu digo, eu sou crente. Não fala assim, não, parece bem comigo. Não, eu sou crente mesmo. Mas é crente quadradão. Eles acham graça disso. Mas eu quero mostrar para vocês agora, justamente dentro do capítulo 3, do que se trata o livro de Daniel, dos capítulos 1, 2 e 3. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que o livro de Daniel, essas passagens 1, 2 e 3, eles acabam de sair de Jerusalém. E Jerusalém foi tomada pelos babilônios. E agora Daniel, ali por volta de 15 anos, é a idade que se estima, é levado como um jovem prisioneiro de guerra e é levado para a Babilônia. A Babilônia é um local impressionante. Se você for estudar sobre a história da Babilônia, você vai perceber que eles são muito desenvolvidos em ciências, eles conhecem bastante tecnologia no período
bem antes da antiguidade, vamos dizer, um período bem antigo, eles já são muita referência com muitas coisas interessantes. E Daniel é levado para ali, para esse centro de desenvolvimento. Acontece que eles também são um centro de referência de pecaminosidade e de tudo aquilo que afronta ao Senhor. Eles são conhecidos por suas orgias, por suas bebedeiras e por seus cultos em tributos a deuses. E nessas práticas desses tributos a esses deuses são completamente afrontosos à palavra de Deus. Daniel é levado para esse meio. E para lá ele vai. E embora nessa cultura, nesse ambiente bastante hostil, ele e seus amigos, por incrível que pareça, são bem recebidos. Por quê? Porque ao chegar na Babilônia, vamos assim dizer nos termos de hoje, eles recebem bolsa integral para estudar na faculdade da Babilônia. Alguém pode achar graça na área. Estou acreditando. Deu uma lida lá no texto. O rei procurou jovens que fossem bonitos, que fossem saudáveis, inteligentes, para estudar e depois se tornar conselheiros do rei, trabalhar na mais alta corte. E ele é uma dessas pessoas. Seria equivalente a ir para uma universidade de Oxford, Harvard, alguma coisa nesse sentido. E ele vai para lá. Posteriormente a essa bolsa, é dispensado a Daniel e seus amigos cuidados da realeza. E também um cargo mais alto no escalão do serviço público. Aqui que reina o perigo, porque pode parecer que há uma sintonia entre a cultura pagã e as demandas do reino de Deus. E embora a calmaria seja bastante atrativa, nós não podemos perder de vista que Daniel está em uma situação de conflito. E alguém pode dizer, conflito? Não tem ninguém brigando com ele. Inclusive ele está muito bem. É justamente aí que a gente tem que parar um pouquinho para prestar atenção. Porque ainda nos dias de hoje, eu vejo muitos irmãos que acreditam que a batalha espiritual, ela se dá exclusivamente num plano, onde aqui há anjos e demônios batalhando com espadas e a gente está por aqui. E eles estão batalhando com espada. E eu digo a você, você está perdendo de vista a real batalha espiritual. A real batalha espiritual se dá pelo seu coração. A real batalha espiritual se dá pelas coisas que influenciam a sua vida. Com quem você anda, os filmes que você assiste, as músicas que você escuta. Isso tudo são coisas que vão moldando o nosso coração. Queira você ou não, você é influenciado pelas pessoas que estão próximas de você. Se você me diz que seu estilo musical, a gente já pode imaginar mais ou menos o seu perfil. E dá para fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque o tempo todo há uma batalha, uma guerra para tomar os nossos corações. Bem ou mal, essa é uma realidade. E Daniel e seus amigos não perderam isso de vista. E a gente vai avançando, então, para perceber que eu não estou aqui para dizer que você não deve ouvir músicas ou você não deve ver filmes, mas você deve filtrar todas as coisas por intermédio da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Eu gosto da tradução também que diz que o ouvir pela palavra de Deus. Tudo que ocorre conosco, a gente precisa filtrar pela palavra de Deus. A grande dificuldade é como jovens e adolescentes e até pessoas incomuns podem filtrar pela palavra de Deus se eles não conhecem a palavra de Deus. Se eles não frequentam a escola dominical, se eles não têm a prática da leitura da palavra de Deus, se eles não vêm para cultos de doutrina, se eles têm agonia com esse meu Deus, pregação muito chata. O Deus do céu é cansativo demais. Eu gosto de cantar, mas pregação não é comigo. Eu te pergunto como nós podemos filtrar. E se você não aprender a filtrar todas as coisas pela palavra de Deus, eu preciso te dizer, você está muito mal nesse conflito que está acontecendo diariamente. Diariamente isso está acontecendo. É o que podemos chamar de um discipulado. Nós estamos sendo discipulados o tempo todo por várias coisas. Por aquilo que eu acabei de falar para você. As séries que você assiste, os filmes que você vê, as músicas que você vê. E você precisa estar alerta para todas essas coisas. E aí a gente vai percebendo que, apesar da calmaria aparente que Daniel e seus amigos estão vivenciando, é construído um cenário de pressão sobre ele e seus amigos. Porque agora, apesar deles estarem
confortáveis, eles terem prestígio, terem cargo, terem fama. Há uma cartada final, que é a estátua de Nabucodonosor. Isso está muito correlato com o que acontece no capítulo 2 e depois no capítulo 3, que é a estátua que é erguida. Preste atenção. Ainda no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho e ninguém consegue interpretar o sonho, tampouco dizer que sonho é esse. Até que Daniel e seus amigos, eles oram, porque eles sabem que se não houver interpretação para aquele sonho, eles vão morrer. E Deus dá a direção para Daniel. E ele chega até o rei e diz ao rei da seguinte maneira: olha, eu sei o que foi que você sonhou. E ele começa a explicar: você sonhou com uma grande estátua. Essa estátua, ela tem a cabeça de ouro, ela tem a parte do dorso de prata, ela tem os quadris de bronze, e aí lá o pé dela é de ferro, de barro. Mas vem uma pedra, essa pedra vem e esmaga essa estátua, e essa pedra permanece em todo o mundo. E o que significa tudo isso? Significa que o reino de ouro, que era o período de Nabucodonosor, ele ia permanecer, mas com o tempo, foi se passando, esse império ele iria ruir, porque viria uma pedra, iria destruir a pedra, iria ocupar toda a terra. E que pedra é essa? A pedra angular, Jesus Cristo. Esse é um cenário escatológico. Preste atenção, no capítulo 3, o que acontece com Nabucodonosor? Ele vai e constrói uma estátua de 27 metros de altura, só que essa estátua, por ironia, é toda de ouro. Por quê? Porque ele entende que o império da Babilônia não vai ter fim. E ela é toda de ouro, e agora vem uma regra. A regra é a seguinte: teremos aqui um maestro, teremos a banda, e ao toque da banda, todo mundo se curva, se prostra e adora. E quem não adorar, morre, ponto, acabou. E agora, como a gente vê, a pressão sobre eles começa a aumentar. Porque eles chegaram, foram bem recebidos, tiveram todo o apoio possível, mas agora é hora de tomar uma decisão: a quem servir, a quem obedecer, a quem se prostrar. E agora é o momento deles revelarem aonde está o coração deles. É o momento deles mostrarem aonde está a centralidade do viver deles. É por isso que este é um momento muito tenso no livro. Inclusive está valendo a própria vida deles. E aqui o que acontece é uma adoração em massa, porque no toque lá da orquestra, todo mundo se curva, inclusive os irmãos de Jerusalém que vieram com eles. Porque não veio só eles, veio muita gente de Jerusalém para lá, e muita gente se dobra. Mas esses amigos de Daniel e Daniel não se dobram. É semelhante, irmão. Não sei se você já pagou esse livro na igreja. Todo mundo levanta, aí todo mundo senta e fica só você em pé. Desculpa, deixa eu sentar aqui. É mais ou menos isso que acontece. No momento de se prostrar, todo mundo se prostra e eles lá. E eu fico imaginando alguém dizer para eles: te curva aí, tu quer morrer? Não te preocupa não, eu sei o que eu estou fazendo. Estou seguro do que está acontecendo aqui. E é interessante pensarmos que bastava fazer isso, mesmo que fingir. Era simples, sinceramente, era simples. É só baixar. É só baixar e não vai morrer. Ninguém vai precisar saber que eles não estão adorando. Não é isso que acontece com eles. Eles estão decididos a dizer: isso eu não faço. Essa não é a minha identidade. Pode parecer simples, mas não é quem eu sou. Eu sou servo de Deus. O meu coração está prostrado ao Senhor. E eu isso não faço. E essa é uma consciência muito forte que esses jovens têm. Porque, veja só, o conflito, ele só foi construído de forma sorrateira. Mas chegou um momento em que eles precisavam decidir. E eu fico pensando, sabe? Esse tem sido um problema de muitos jovens. Eu sou líder de jovens aqui na igreja. Eu acho que vou para o 4º ano liderando a missão com jovens. E assim, sempre que passam os jovens adolescentes, passam um adolescente para os jovens, eu fico muito preocupado. Porque, principalmente quando é um menino que fez toda a transição na igreja. Ele foi criança, bebezinho, pegou todas as tias, aí depois ele foi os adolescentes.
E agora ele chega nos jovens. Quando ele chega nos jovens, meu coração se aperta. Por quê, irmãos? Porque infelizmente muitos que chegam nos jovens não estão conseguindo firmar. E a pergunta que eu faço é: Senhor, o que está acontecendo? E a resposta é muito clara: não houve a construção de uma identidade. E a pressão é muito grande quando ele chega no UFPA da vida, quando ele chega numa faculdade, quando as amizades dele são todas maiores de idade. Há uma pressão muito grande para saber aonde está o teu coração. E essa identidade precisa ser construída ainda muito cedo, porque eles são muito novos aqui. Eles vieram com 15 anos, eles são prisioneiros de guerra, e muito provavelmente já estão até desconectados com a sua família, mas eles sabem quem eles são. E muitos jovens estão se perdendo justamente por isso, porque falta a centralidade do viver, falta olhar para dentro de si e dizer: a minha identidade como é? Eu sou o quê? Porque quando a pressão acontece é muito fácil a gente ceder, principalmente quando ninguém está vendo, ou quando todo mundo já se prostrou. Todo mundo prostrou aqui, todo mundo está fazendo, mas eles não. E é isso que é muito interessante nesse texto, porque a gente vai percebendo que eles compreendem que a santidade não se negocia, que há valores em nossas vidas não podem ser negociados, e que no final das contas o nosso diálogo com o mundo tem limite, porque a gente não vai se dobrar, porque a gente não vai se curvar, porque muitas vezes é preciso ter uma atitude reativa para dizer: eu não faço, eu não vou, acabou para mim. Na igreja, muitas vezes eu converso com alguns jovens e eles dizem para mim assim: eu sou muito tentado, porque todo final de semana me convidam para beber. E onde te convidam para beber? No grupo do WhatsApp que eu estou. Eu pergunto o que eu faço: porque tu não sai do grupo? Meus amigos, é complicado, cara. Não dá para sair, né? Mas tu te sente tentado? Mas é complicado. Você acha sinceramente que vai acontecer o que com essa pessoa? Você acha sinceramente que vai acontecer o quê? Porque um dia a gente acorda mal, porque um dia a gente acorda triste, e aquela tentação é muito oportuna naquele momento. Então é preciso muitas vezes fazer esse corte pela raiz. Não dá, a gente não vai abrir concessão, ninguém vai se dobrar aqui, porque temos uma identidade. E essa insanidade, essa aparente loucura é o que falta muitas vezes para os jovens, ou para a igreja em geral. Muito maleáveis, muito flexíveis, pouco conhecedores da palavra de Deus. E é triste, irmãos, porque a igreja depende de nós. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a igreja depende de nós. Eu tiro graça com os jovens e eu falo para as meninas: daqui a pouco você vai ser a líder do círculo de oração. Faz logo assim: daqui a pouco Deus vai te usar para tu ser a irmã da revelação. Todo mundo tem medo, e eles acham graça. Não, acho que não. Eu falei: vai, que a igreja precisa, a obra precisa, e é você. E essa é a nossa responsabilidade, é um peso sobre nós. Mas então a gente pergunta: o que Deus espera de nós? Porque é necessário nós acompanharmos toda a história para percebermos que essa atitude reativa e talvez até agressiva que Daniel e seus amigos têm, ela não deve ser a nossa atitude comum ou corriqueira, como pessoas que vivem o tempo todo armados. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar numa bolha, não fala mais com ninguém, não conversa mais com ninguém, sou um servo de Deus. Não fala esse tipo de coisa perto, sou um servo de Deus. E a gente começa a ter essa atitude que alguém pode dizer: mas que pessoa chata, que pessoa desagradável. Aí você pode ler o texto e achar que é isso que Deus espera de você. Mas o texto é muito claro para dizer que não é assim que se resolve. Por quê? Porque há uma progressão do conflito que houve aqui de Daniel. E essa progressão você precisa perceber que eles, de início, são bastante colaborativos. Olha só, vocês são escravos de guerra, a gente não pode fazer nada. Vocês vão estudar. E vocês vão agora ter que estudar, porque daqui a pouco vocês vão ser do mais alto cargo aqui no serviço público da Babilônia. Tudo bem, eles estudam. Logo depois, quando é imposto a eles
uma rotina alimentar que fazia parte dos rituais da Babilônia. Eles negam, mas tentam negociar. Eles negociam. Eles falam aos oficiais para dizer: olha, não há possibilidade da gente fazer dessa maneira. E assim é atendido, porque a palavra de Deus diz que os oficiais tinham graça em Daniel e seus amigos. O que é graça, irmãos? Eles são engraçadinhos? Não. Eu fico imaginando, deveria ser aqueles meninos de gente boa. Todo mundo gosta deles. Tranquilão, menino, Daniel é bom demais. Esse pessoal é legal, gente boa demais. É eles aqui. Os servos de Deus, eles são legais, são tranquilos. Tanto é que os oficiais veem graça neles. Eles são inseridos no serviço público, eles trabalham para o bem. Eu imagino que deveriam ser excelentes profissionais. E eles vão demonstrando para nós aquilo que a gente já deveria saber, que no que depender de nós, devemos ter paz com todos. Afinal, pode alguém estar sendo perseguido, achando que está sendo perseguido por causa do nome do Senhor. Você não está sendo perseguido por causa do nome do Senhor. Você está sendo perseguido porque você falta trabalho, porque você chega atrasado, porque não tem responsabilidade, porque é chato, porque não sabe conversar com as pessoas, porque não é educado, é estúpido, mas acha que é um servo de Deus, carrega a Bíblia. Aí a pessoa começa a ser perseguida e não sabe por quê. É óbvio, não precisa nem ser crente para ser perseguido dessa maneira. Ninguém gosta. E é triste isso, porque minha mãe é pedagoga, minha tia também é pedagoga, e elas às vezes dão aulas em algumas instituições e por vezes parece crente lá. E o crente só desculpa. Quando descobre que uma delas é crente, fala: estava na oração, não deu para fazer o trabalho. Aí minha mãe, principalmente, que ela é bem correta nisso, vai lá e digamos assim, pune com a nota, né, que deve ter, e vai lá e ele acha: amor de Deus, nós somos servos de Deus. Não se trata disso. Então Daniel e seus amigos, eles mostram que primeiro nós temos que ter uma atitude colaborativa. Colaborar, procurar entender, procurar se inteirar. Porém, é necessário pedir aquilo que talvez nos falte muito, pedir a sensibilidade ao Senhor para perceber quando a nossa postura de colaboração já não pode ser possível. Pois quando não for possível, devemos estar prontos para a pressão que virá. Há um momento em que vão te perguntar qual é a opinião que você tem sobre este tema. Quando você disser que é a opinião bíblica, basta dizer: segundo a Bíblia, não acredito. Lembro que um dia eu estava lá na faculdade, né? A gente estava fazendo um trabalho lá, e dentro da UFPA há muitas pessoas mesmo que atacam a palavra de Deus. Pelo menos no meu curso de Direito foi assim. E quando bastava dizer: esse aqui é crente, aí já começava a pressão ali, de alguma forma, de tentar me colocar numa situação complicada para ver se eu falava coisas que violavam direitos humanos, ou então para ver se eu falava alguma coisa que era de cunho racista, alguma coisa nesse sentido. Sempre havia essa pressão. E é bastante interessante porque no final das contas as pessoas lá que me pressionavam para isso acabavam parando com isso, e depois no final das contas até vieram na igreja. Olha só que interessante, vieram aqui na igreja. Uma dessas pessoas posteriormente aceitou a Jesus, e isso para mim foi uma coisa muito bonita, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Quando o Senhor está disposto a salvar uma pessoa, Ele vai lá e resgata essa pessoa. E Spurgeon, o teólogo, diz que nesses momentos de pressão é nosso dever fazer o que é certo. As consequências pertencem ao Senhor, e ainda que os céus caiam, precisamos seguir a ordem de Cristo. Eu quero que você leia comigo o verso 14, o verso 15, esse texto que nós lemos ainda no capítulo 3, que aqui Daniel e seus amigos vão nos dar aula do que é fidelidade ao Senhor. Diz assim: Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da orquestra, né? Se vocês se dispuserem a prostrar em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas
se não adorarem, serão imediatamente atirados por uma fornalha em chamas. E aí a gente vai agora para o verso 17, que diz assim: se formos tirados da fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, atirados no caso, pode livrar-nos e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles dão aula do que é fidelidade ao Senhor, porque eles compreendem que se Deus quiser livrar, vai livrar. Mas se tiver que morrer, vai morrer. Mas a postura permanece a mesma. Qual? Servo de Deus. Em qualquer lugar, servo de Deus. Mesmo que sobre nós recaiam circunstâncias ou consequências tão difíceis, a postura permanece a mesma. Servo de Deus. Isso é bom nós pensarmos, porque eu me canso, irmão, sinceramente, eu acho triste quando as pregações são só em torno de prosperidade e triunfalismo. Deus vai te livrar, Deus vai fazer com você precisa crer. E aí alguém pode perguntar da seguinte maneira: então Jesus não creu porque ele morreu na cruz? Porque se ele tivesse vivo, ele tinha saído de lá, tinha morrido vivo, ele não tinha morrido, ia ser eterno. Quem ia morrer? Quem ia matar Jesus? Ter condições? Porque ele teria crido. E não se trata disso, irmãos. A fidelidade ao Senhor é mantermos o nosso comportamento, a nossa constância, independentemente das consequências. E por conta disso, há muitas pessoas que chegam na igreja e dizem: olha, depois que eu vim para a igreja, eu comecei a ser fiel ao Senhor, minha vida piorou e eu não sei o que eu faço. Parabéns, este é o Evangelho, irmãos. É o Evangelho. Pode ser que a sua vida toda você tenha ouvido coisas erradas, você tenha ouvido pregações erradas, mas este não é o Evangelho. Por quê? Porque a fidelidade ao Senhor está pregada aqui. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Se não quiser livrar, não livra. Mas nós permaneceremos da mesma maneira, servo de Deus. Nossa identidade é ser servo de Deus. E isso tem nos faltado. E o texto é bastante claro. E você precisa também atentar que o Senhor não está em nossas mãos. E eu falo isso sempre, os jovens até sabem disso, que o Senhor não é o nosso patrocinador de sonhos. Senhor, eu quero, eu te dou. Senhor, eu estou com um propósito, esse projeto está aqui. A fidelidade não é Ele em nossas mãos, mas é a nossa vida rendida ao Senhor. Porque no final das contas, estar rendido ao Senhor é a única forma que temos de dizer a Deus: te amo, Pai. Porque o próprio Senhor Jesus disse que todo aquele que o ama, obedece. Obedecer biblicamente é amar a Deus. Obedecer é amar. E o final da história, vamos caminhando para o final, parece ser o mais terrível possível. Porque se você esperava que a linda atitude deles tivesse livrado Daniel e sua turma da fornalha, você está bastante enganado. Porque ainda no capítulo 3 você descobre que eles não se curvam, que eles não se dobram, e que agora a fornalha é aquecida 3 vezes mais. Veja só, talvez se fosse qualquer outra pessoa, a mamãe sempre tem isso, ela diz isso. Se fosse qualquer pessoa não teria acesso, mas como é um crente, rapaz, vão apertar o cara. E agora a fornalha é aquecida 3 vezes mais. E por que, irmãos, que isso é assim, né? Porque quando é um crente vão apertar mais? Porque as pessoas querem ver se tu tem caráter mesmo, querem ver se tu vive o que prega. E o dia que tu der fora ali, que não for uma pessoa condizente com o que prega, pode esperar, a chuva de crítica vem. Vou contar para o meu pastor. A sua Bíblia, irmão, é assim, irmãos. E aqui no texto está mostrando isso, porque são eles, a fornalha aquecida 3 vezes mais. E eles são colocados ali nessa fornalha. E a gente vai percebendo que Deus não livrou esses jovens das consequências desagradáveis de ser fiel ao Senhor. Aqui vai algo que adolescentes, jovens e a igreja devem saber. Às vezes a gente precisa perder amigos por causa da fidelidade ao Senhor. Às vezes nós vamos ser excluídos por causa da fidelidade ao Senhor. Muitas vezes nós seremos zombados por causa da fidelidade ao Senhor. Nos dias de hoje, principalmente nas redes sociais, eu vejo muitas pessoas dispostas a bater por Jesus. Mas a pergunta que fica é: você está disposto a apanhar por Jesus?
Está disposto? É muito fácil fazer um diálogo agressivo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você está pronto para a tua fidelidade te encaminhar para a fornalha? É algo que pode acontecer. Historicamente, isso não é algo que foi sempre dessa forma. A fidelidade você não conduz para a fornalha, o engajamento cultural conduz a fornalha. Não é sempre assim que acontece. Mas pode ser que com você seja. Pode ser que com você as coisas fiquem difíceis. E se isso acontecer, você precisa entender que fidelidade ao Senhor é estarmos em sua mão, independentemente do que ocorra conosco. Porque pode ser que o Senhor não te livre das consequências ruins de ter sido fiel ao Senhor. E aqui a gente vai percebendo que esse extremo pode até não ocorrer, mas o Senhor ele vai ser glorificado em nossa vida. Mas esses extremos que ocorrem, eles demonstram a conversão do nosso coração. E eu digo sempre isso: as pessoas não conseguem fingir que são crentes por muito tempo. Não conseguem. Por quê, irmãos? Porque estar aqui, ser discípulo de Jesus, é abrir mão de muitas coisas. E se seu coração não for um coração convertido, não vai dar. Você não vai aguentar. Porque ou você vai negociar princípios inegociáveis, ou você vai dizer: não esquece, eu não sou isso aí não. Há algumas pessoas que dizem, não sei se vocês já viram isso, até mesmo na internet: rapaz, está muito novo para ser crente, para com isso, bora beber. Não sei se vocês já ouviram esse tipo de coisa. Está muito novo para ser crente, para estar com essa história. Por quê? Porque é difícil, irmãos. A gente vai precisar abrir mão de algumas coisas. Os padrões de Jesus para ser seu discípulo são padrões altíssimos. A mensagem é até simples, mas o padrão é alto. E Jesus é exigente. Quem não estiver disposto a abrir mão de tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Está nos Evangelhos, no livro de Lucas, você pode ler. E aqui eu fico pensando dessa forma, porque há pessoas que a sua fidelidade está conduzindo a momentos difíceis e talvez você esteja pensando em fugir ou tentando até abrir mão, está numa incerteza muito grande. Mas eu digo a você que você possa tomar a atitude mais sábia e mais difícil, que é a atitude que esses jovens tiveram. A atitude de estar rendido ao Senhor. Às vezes tem gente que parece que quer brigar com a vontade de Deus. Eu não sei se é isso aí. Não, Senhor. E a pessoa diz: fica, eu tento, mas não dá, eu volto. Mas com isso, se entregue logo ao Senhor. Se renda aos seus caminhos. Diga: Senhor, aqui está meu coração. Eu estou entregue a Ti. Essa é uma decisão difícil, mas é a mais sábia que podemos tomar. E a conclusão é que, embora o caminho da fidelidade muitas vezes não seja confortável, é lá que encontramos as nossas maiores experiências com Deus. Sabe por quê? Porque dentro da fornalha eles encontraram o próprio Deus. Dentro da fornalha, quem os esperava era o próprio Cristo. E isso foi algo testemunhado pelas pessoas que jogaram eles na fornalha. A Bíblia diz que o rei ficou olhando e disse: quem é aquele ali? Aquele quarto homem, ele tem a semelhança do Filho dos Deuses. É um teólogo que diz que ele quase acerta. Era o Filho de Deus. Era ele quem estava lá dentro. Nos momentos mais difíceis da nossa caminhada com o Senhor, que parece que estamos abandonados, parece que a fidelidade a Deus, ela vem a nós e a gente se pergunta: será que vale a pena ser fiel? Nesses momentos tão difíceis da nossa caminhada, tenha certeza que o Salmo 23 é muito presente. Ele está conosco. Mesmo nos caminhos difíceis, no vale da angústia, no vale da tristeza, eles estão completamente abandonados. O Senhor está ali, aguardando, pronto para dar as caras. E veja só o que acontece. Depois disso, eles são retirados de lá. E o próprio rei testemunha: olha, não há Deus como o Deus de vocês. E veja, a pregação que eles fizeram aqui não foi uma pregação de palavras, foi uma pregação com a própria vida. As pessoas às vezes estão cansadas de ouvir pregação de palavra. Se você for andar por Belém hoje, você vai descobrir que tem muita gente fazendo culto de rua. E às vezes até incomoda o volume do som tão alto.
Tem muita gente fazendo cultivo. Mas talvez a pregação que o Senhor quer que você realize é a pregação na sua própria vida, o seu próprio testemunho, a sua identidade com Deus. E nesse momento, eu gostaria de lembrar que nós há um tempinho tivemos aqui um momento de encontro com os jovens, e a palavra foi mais ou menos essa, foi até minha mãe que pregou nesse dia. E a gente eu lembrei de alguns jovens que já não estão na casa do Senhor, alguns jovens que eram líderes aqui dos jovens, que cantavam conosco, solistas, pessoas atuantes na obra de Deus, até tinham interesse na palavra de Deus, e hoje eles estão completamente afastados dos caminhos do Senhor. E eu vejo muitos outros, como por exemplo na minha turma, ali na universidade, muitos dos que estavam ali, eles já tinham passado por célula, pela igreja, e agora eram completamente avessos a tudo isso. E agora tinham proclamado completamente a sua aversão à palavra de Deus. Isso é algo que entristece meu coração, que faz eu questionar a validade do nosso trabalho na igreja, faz eu questionar a validade do núcleo missionário na igreja, faz eu me preocupar não só com o trabalho de jovens, com o trabalho de adolescentes, mas também com o trabalho de base, o trabalho das nossas criancinhas. E desde já é preciso dizer que o Senhor espera de nós identidade. A igreja conta conosco, adolescentes da igreja conta com vocês. E é preciso fazer uma identidade com o Senhor. E a gente vai terminar cantando o hino que eu pedi para que o Arthur e a Raquel ensaiassem. Eu queria que vocês refletissem nessa letra, vocês pensassem comigo na profundidade dessa letra. Eu não conhecia, a igreja pode cantar, amém? E eu queria orar e depois a gente canta. Vamos ficar em pé? Está no finalzinho. Vamos orar. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, obrigado por estarmos em Tua presença. Nós te agradecemos e te damos louvores, porque Tu és bondoso. Neste momento eu quero te pedir, Pai, que fique em nossos corações a Tua identidade, a identidade que Tu tens para nós, que é o maior título que temos nessa vida, servo de Deus. Que não possamos perder, Senhor, a real dimensão de quem somos, servos de Deus. Eu te peço pelos jovens e adolescentes que aqui estão, Pai, que eles possam fazer a diferença. De fato, eles venham a ser sal, que eles possam ser luz. Misericórdia, Senhor, de nossas vidas. O conflito é grande, o conflito é real. Satanás trava uma guerra muito grande em prol do nosso coração. Mas, Pai, nós estamos rendidos a Ti. E nós sabemos que Tu nos garantiste a salvação. E nós estamos, então, Senhor, salvos e com a garantia que Tu nos deste. Mas aviva em nossos corações a identidade de quem somos. Em misericórdia de nós, dos nossos jovens, das nossas crianças, Pai. Da geração que Tu estás preparando, Senhor, para já batalhar pela Tua obra e lutar em prol do Teu reino. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.